Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Eu quero uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. Amém. Essa é a aliança que nós queremos fazer com Deus, Deus de milagres, Deus de promessas. Eu convido você a fechar os seus olhos um minutinho e a refletir essa noite o motivo pelo qual você veio a esse lugar. Refletir um minutinho o motivo pelo qual você se chegou à presença de Deus. Eu tenho certeza que você não está aqui por um acaso. Eu tenho certeza que você não veio a esse lugar para cumprir um programa religioso, mas você veio aqui para buscar a presença de Deus. Você não veio aqui para cumprir um protocolo, mas veio se colocar diante do altar daquele que pode resolver, aquele que pode ir adiante de todos os seus problemas. Por isso, essa noite, nada melhor do que você fazer uma aliança com Deus, que é o Deus de promessas, mas é um Deus também de cumprir as promessas. Esse Deus que nós estamos servindo aqui nesse lugar, não é um Deus apenas que faz promessas na sua palavra, mas um Deus que cumpre cada uma delas em nossas vidas e cumpre sobre o seu coração também essa noite. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui para fazer uma aliança contigo. Uma aliança que só acontece por meio da fé. Essa aliança não acontece por meio de um sacrifício pessoal. Essa aliança não acontece quando entramos num templo evangélico. Essa aliança não acontece quando cumprimos o protocolo religioso. Essa aliança só acontece quando, pela fé, nos rendemos ao senhorio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. E é exatamente isso que estamos fazendo agora, Pai. Nós estamos nos achegando diante do seu altar. Nós estamos nos aproximando diante da sua presença,
para dizer que nós queremos nos aliançar contigo, o Deus de promessas, o Deus de alianças, mas o Deus que faz cumprir as suas promessas e o Deus que leva a sério suas alianças. Obrigado pela aliança feita na cruz do Calvário, e nós respondemos hoje sim. Sim a Jesus Cristo, sim a essa aliança de milagres, de sinais, de maravilhas, de poder, essa aliança de restauração, de transformação, de restituição, de vida. É essa aliança que nós recebemos pela fé, no nome do Senhor Jesus, e fazemos hoje também pela fé o nosso compromisso de nos submeter a Ti e sermos fiéis ao Senhor até o fim. Ainda que os montes, ó Deus, se abalem, ainda que as águas tumultuem e espumejem, todavia nossa fé está no Senhor, todavia nosso coração está posto em Ti, o Deus da nossa aliança, o Deus da nossa segurança, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, amém. Que bom poder orar isso, irmãos. Que bom poder orar e dizer: Deus, o Senhor é fiel, Deus, o Senhor é Deus de aliança. Que bom é poder se aproximar dele e falar: Deus, obrigado, porque o Senhor não deixa nenhuma das suas promessas caírem por terra. Porque a palavra de Deus diz que até os fios da nossa cabeça estão contados. A palavra de Deus diz que até um passarinho não cai se não for da vontade do Senhor. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, e nós confiamos nas promessas que Ele tem sobre nós e nessa aliança que foi feita na cruz do Calvário pela sua vida e pela minha vida. Então seja bem-vindo essa noite, terça da aliança, terça de esperança, uma aliança que acontece no altar de Deus e que traz esperança para a sua vida e para a minha vida aqui nesse lugar. Quero passar alguns avisos para vocês e depois nós vamos celebrar ao Senhor com canções. Eu quero dizer primeiro que nós estamos com uma possibilidade para que você se torne membro da nossa igreja. E se você por acaso desejar se tornar membro da nossa comunidade, você tem um tempinho para pensar, mas até o final de novembro nós estaremos iniciando uma classe intensiva para que você conheça as principais doutrinas, conheça as principais referências da nossa igreja e possa se tornar um membro da Igreja Presbiteriana Independente através do batismo e também da sua profissão de fé. O que você precisa fazer? No final dessa celebração é só você nos procurar e deixar o seu nome e seu telefone, e assim que nós tivermos a data e uma agenda certinho, corrigida, nós vamos entrar em contato com você para nos reunirmos, então decidimos em relação à sua membresia e se tornar membro da nossa igreja presbiteriana, tá joia? Outro aviso que eu quero passar para você é que nós estamos a partir de amanhã em férias. Eu e minha família, nós vamos passear durante 15 dias e a gente gostaria que você estivesse então orando por mim, pela minha casa, para que a gente pudesse ter um tempo de descanso, um tempo favorável na presença do Senhor, e que daqui 15 dias nós possamos voltar renovados, abastecidos, cheios de vigor, de alegria também, e sairmos e deixarmos aqui também a nossa comunidade na paz e retornarmos e encontrarmos também essa comunidade na paz, tá bom? Então, a partir de amanhã, 15 dias, nós não estaremos por aqui. Quem estará assumindo todas as responsabilidades aqui da igreja é o pastor João Batista, você já o conhece, então precisando é só ligar para ele, necessitando, ele está à disposição, ele que estará conduzindo os trabalhos, e eu quero convidar você a estar então em oração pela nossa comunidade e participando de todos os eventos e as programações da nossa igreja, na terça-feira que vem, no domingo, você é convidado a estar conosco todos esses dias, tá bom? Um aviso que é importante, mas que não é legal, um aviso que é importante, mas que é triste, que é o falecimento do nosso irmão Dário Reis. Acabou de acontecer. O irmão Dário Reis estava, se eu não me engano, num campo de futebol, teve acho que uma parada cardíaca e veio a óbito. Então nós nos solidarizamos com a família e nós oramos pela família enlutada e nós vamos acompanhar essa família nesses dias agora que se seguem, e eu preciso que você, parte dessa igreja, também esteja abraçando essa família que é muito especial para nós, né? Ele é sogro da Lisiane, que é uma também das membros da nossa igreja, e a gente gostaria que você estendesse a sua mão, sua colaboração, sua solidariedade nesses dias. Ainda nós não temos informação sobre o sepultamento, o horário e nem o local, mas assim que nós tivermos, nós vamos passar para os irmãos, quem sabe até o final dessa celebração, tá joia? Vamos ficar em pé? Você que hoje veio trazendo os seus dízimos, suas ofertas, a sua contribuição, você pode fazer isso com alegria. Aqui à frente nós temos 2 urnas. Então você tem um envelope na frente da sua poltrona, então você pode colocar a sua contribuição, o valor que você desejar, e trazer aqui à frente enquanto nós cantamos essa primeira canção. E logo depois nós vamos fazer a nossa intercessão para aquelas pessoas que estão na campanha. Aliás, você hoje que vem pela primeira vez e não sabe como funciona, aqui estão os nossos cartões de campanha de oração. São 7 semanas. Eu vou chamar algumas semanas para vir à frente orar, e no final eu vou chamar algumas semanas
com a primeira semana. Você que vai começar hoje a sua campanha de oração, é o seu primeiro dia e, portanto, sua primeira semana de oração. E você vai pegar esse cartãozinho aqui à frente, nós vamos orar por você e a semana que vem você volta para a segunda campanha e assim você vai sucessivamente até a 7ª semana buscando ao Senhor em favor de um motivo que está aqui no seu cartão, tá ok? Então, enquanto cantamos essa primeira canção, se você quiser participar conosco, trazendo sua contribuição, você pode fazer isso com muita alegria. Deus, eu ouço a tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. Quero Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida e me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta.
Amém. Quero convidar a nossa equipe de intercessão que vem aqui à frente. E você que está na sua segunda, terceira e quarta semana de campanha, você pode vir à frente enquanto nós cantamos essa canção. Segunda, terceira e quarta semana de campanha, você pode vir à frente enquanto nós cantamos essa canção. Aliás, deixa eu aproveitar a oportunidade, as crianças de 3 a 8 anos também já podem vir aqui à frente. Nós vamos orar por vocês enquanto isso. Crianças de 3 a 8 anos com suas facilitadoras, seus facilitadores. Nós vamos orar pelas crianças, para que elas possam ter um tempo de ministração na presença do Senhor também. Crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente. Bem, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer pelas nossas crianças e que elas tenham um tempo de ministração no seu altar. É o Deus tão intenso quanto teremos aqui também essa noite. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, crianças. Podem ir. Então pode vir à frente, você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha. Nós queremos orar com você.
Você crê que é pela fé? Aplauda o Senhor Jesus. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória. É pela fé que podemos alcançar a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Porque nós temos um Deus que nos ama de uma forma sobrenatural. Um Deus que deu a sua vida ali na cruz por amor a nós. Aleluia. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. A glória e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me
Sim, Deus, o teu amor é grande. Me ama, o amor incondicional. Me ama, me ama. Ele me ama, Ele me ama, Ele me Ele me ama, Ele te ama. Que amor é esse? Que amor é esse? Oh, um amor de cruz, que deu o sacrifício da sua vida por amor a nós. É o que o Senhor fez por nós. Oh, eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui achando que não é ninguém, talvez desanimado, desacreditado. Mas aqui neste lugar tem alguém que te ama de uma forma sobrenatural, que é o Senhor Jesus. Um amor que pode trazer a cura, que pode trazer a transformação, que pode trazer a restauração na tua vida e na tua família. É o amor do nosso Deus. Oh, porque Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Amém. Você pode se assentar, por favor, e abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 84. Quero compartilhar com você um texto na palavra do Senhor, Salmo de número 84. Salmos, capítulo de número 84. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 84, versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sim, desfalece pelos atos do Senhor. E o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, juntos ao teu altares. Ó Senhor dos exércitos, eu encontrei, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que habitam em sua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos são aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca ou vale árido, faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão sempre aumentando de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Esse texto, ele é um texto da palavra de Deus que nos remete a um contexto, porque nem sempre, à primeira vista, a Bíblia ela pode ser lida e interpretada literalmente ou na primeira visão que nós temos dela. Existe um contexto muito interessante que traz riqueza nesse texto, que é o texto da peregrinação. Você sabe que o território de Israel, por exemplo, não é um território muito grande, porém ele é muito inóspito. O que significa isso? Muito árido, muito deserto, onde a caminhada se torna muito difícil. E o povo judeu tinha por hábito fazer ao menos 3 peregrinações anuais para Jerusalém, que era a cidade sagrada.
O que tinha dentro de Jerusalém que transformava essa cidade numa cidade especial? Bom, lá em Jerusalém nós temos o Monte Sião. O Monte Sião onde fica o templo. E o templo é o referencial de toda a cultura judaica no Antigo Testamento da presença de Deus. Nenhum judeu entendia, por exemplo, que ele poderia se reunir logo ali na esquina e orar em nome de Deus e Deus estar presente. Para o judeu, aquele consciente da sua responsabilidade da religião, ele entendia que Deus estava apenas no templo. Por isso o seu esforço era constante, contínuo e intenso, a fim de que ele pudesse, ao menos 3 vezes no ano, 3 grandes festas dos judeus, comparecer até aquela cidade santa. Que lugar era esse? Era o lugar do sacrifício, era o lugar dos sacerdotes, era o lugar da expiação dos pecados, era o lugar das oferendas, das ofertas de gratidão, era o lugar do encontro com Deus. Portanto, quando nós falamos desse texto, nós estamos falando de alguém que sai de um lugar e vai em direção ao outro para procurar e encontrar Deus. Veja bem o que está acontecendo aqui. Nós estamos falando de um salmo de peregrinação. Esse Salmo 84, as pessoas cantavam enquanto andavam. As pessoas cantavam quando chegavam à porta de Jerusalém, quando chegavam naquela porta suntuosa, aquela cidade que se erguia numa alta colina, eles começavam a cantar: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si, onde acolhe os teus filhotes. E eu, os teus altares, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem que tem o coração aplanado, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão aumentando de força em força, e cada um vai apresentando-se diante de ti em Sião. Olha só, é o salmo que eles cantavam para dizer: Senhor, chegamos, enfim chegamos, enfim nos posicionamos aqui. Nossa vida é uma peregrinação. Nós saímos de várias regiões de Israel, mas enfim chegamos diante da sua presença, chegamos diante do seu altar. Agora o interessante é o que esse salmo de peregrinos judeus de milhares de anos atrás tem a ver com a sua vida e com a minha vida. O que esse salmo de milhares de anos atrás tem a falar ao seu coração hoje, na era do celular, da tecnologia, do Wi-Fi e de condições tão inovadoras como as de hoje? Bom, uma coisa nos coloca em contato direto com esse texto, sabe qual é? O fato de que também somos peregrinos em busca de Deus. Aqui nós estamos falando de homens e mulheres que saíam das suas casas, viajavam distâncias grandes e dificultosas para se encontrar com Deus. Eram peregrinos buscando Deus. E você, essa noite? Qual é a sua jornada? Qual é a sua peregrinação? Qual é a sua trajetória? O que é que você está, onde você está caminhando? Que caminho você está trilhando? Ou você sabe se você está trilhando? Eu tenho uma pergunta para fazer de início para você essa noite aqui nesse lugar, para ver se você se identifica como um peregrino ou como um andarilho. Porque existem pessoas que são peregrinos, eles sabem para onde estão indo, eles têm um foco, eles têm um objetivo, eles estão de passagem, eles são os transeuntes, eles sabem aonde eles estão caminhando para, eles têm uma jornada a seguir. Agora tem pessoas que são andarilhos, elas não têm destino correto, elas não sabem para onde está indo, qualquer lugar serve, qualquer parada é bem-vinda, qualquer local está de bom tamanho. O que você é nessa vida? Você é um peregrino, uma peregrina, ou você é um andarilho ou uma andarilha? Nós estamos falando de gente que saía de um lugar com o objetivo de chegar em outro. E às vezes, na nossa vida, nós nem objetivos mais temos. Às vezes nem sonhos nós mais temos. Às vezes nem oportunidades nós queremos alcançar. A nossa vida se tornou um complexo de confusão, de contenda, um emaranhado de desilusão e decepção, ao ponto de que nós estamos caminhando sem destino, sem norte e sem direção. Sabe o que a nossa vida se tornou? Uma caminhada de alguém que se tornou um andarilho, de alguém que não tem objetivo, não tem metas, não tem sonhos, não tem trajeto e nem jornada. Uma coisa que caracteriza o peregrino é que ele sempre tem um caminho a seguir, e ele sempre tem um destino final a chegar. É isso que nos caracteriza como cristãos.
Nós não somos andarilhos andando sem rumo. Nós não estamos nesse mundo andando sem norte. Não. Nós temos um objetivo e nosso caminhar nos leva diretamente para um lugar. Que lugar é esse? Sião, a cidade santa. Ah, pastor, lá em Jerusalém, pegando um avião e chegando até o território de Israel. Não, a Sião espiritual, a Jerusalém celestial. Nós estamos nessa terra caminhando para o céu. Portanto, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sou um jovem que estou perdido no tempo. Você não é uma mulher que está perdida na história. Você não é um profissional que está trabalhando para ganhar dinheiro apenas. Você não é um pai se esforçando para educar os seus filhos. Você não é um profissional tentando crescer dentro da empresa. Não, você é alguém que está numa jornada do inferno para o céu, alguém que está saindo das trevas para a luz. Você é alguém que está passando por essa vida para encontrar-se com o seu Senhor nos ares e na Jerusalém celestial. Não se trata de um caminhar sem rumo. A gente não está perdido nessa terra. Agora alguns estão. É provável que talvez você esteja ouvindo essa palavra e dizendo: é verdade, pastor, até hoje eu trabalhei só para mim. Até hoje eu vivi só para mim. Até hoje eu busquei coisas só para mim. Até hoje eu estava perdido sem direção. Mas eu entendo que eu estou numa peregrinação espiritual e eu tenho que chegar naquela cidade celestial. Eu tenho que chegar naquela Jerusalém celestial, que é o lugar onde Deus me fez para morar. Por isso que nós encontramos uma palavra em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que diz assim: a minha pátria está nos céus. Sabe de onde você é, minha irmã? Você não é dessa terra. Sabe de onde você é, meu irmão? Você não é dessa terra. Nós não fomos criados para viver eternamente aqui. Aqui é lugar de peregrinação. O problema é que algumas pessoas ou são andarilhos dessa terra, ou estão fazendo desse lugar uma residência fixa, pensando que não há nada depois disso. A nossa pátria está nos céus. Nós vivemos aqui provisoriamente. A Bíblia diz que nós chegamos aos 60, aos 70, alguns pela robustez chegam a 80, mas o que passa disso é canseiro e enfado. A nossa vida é uma peregrinação, é uma jornada constante e contínua em direção aos céus. Por isso que na nossa vida terrena nós nunca seremos completamente satisfeitos, porque essa é a característica do peregrino. Não adianta chegar e falar para ele no meio do caminho: rapaz, olha aqui, que cidade bonita, você não quer ficar nessa cidade? Olha que cidade agradável, arborizada, veja a estrutura que ela tem, fique aqui. O peregrino fala: não, eu tenho um objetivo, eu estou de passagem nessa cidade, eu tenho que chegar na Jerusalém, porque eu fui chamado para ficar com os meus pés em Jerusalém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Até o pardal encontrou ninho para si, e eu encontrei os teus altares. O peregrino, ele não se ilude com as propostas do momento. O peregrino, ele não se ilude com as coisas que as pessoas oferecem naquela exata circunstância. O peregrino, ele não consegue ficar satisfeito com o que está passando no momento. Ele quer sempre chegar no seu destino. Ele quer sempre ir no lugar do seu objetivo. Agora, a verdade é que muitos de nós paramos no meio do caminho. Muitos de nós fazemos a nossa vida de peregrinação talvez uma vida de residência fixa, e queremos ser completamente satisfeitos numa vida onde não é o nosso habitat natural. Deixa eu só contar um exemplo para você, para ver se você consegue entender o que eu estou querendo te dizer. Suponhamos que eu pegue um peixe do aquário e coloque sobre a mesa. E aí eu vou dar uma olhadinha naquele peixe com olho de peixe morto em cima da minha mesa. E eu falo para aquele peixe assim: rapaz, você está muito caidinho, hein? Está muito triste. O que será que está faltando para você, hein? Quem sabe mais ração? E eu coloco um monte de raçãozinho em volta do peixe e nada do peixe reagir. O olhinho dele ainda continua de peixe morto. Aí eu falo assim: rapaz, deve estar faltando dinheiro. Se não é comida, é dinheiro. São duas coisas básicas na vida. Então eu pego um monte de garoupa, né, nota de 100, e começo a colocar assim a família dele em volta dele. Falo: quem sabe agora você fica melhorzinho, né? Olha só, a família chegou, notas de 100, você está rico. E o peixinho ainda continua com o olho esbugalhado, com o olho de peixe morto. Eu tento a última. Bom, se não é comida, se não é dinheiro, quem sabe uma boa orgia, quem sabe uma boa satisfação sexual. Aí eu pego um monte de peixes e coloco as peixinhas em volta dele e falo: agora você aproveita, meu filho, porque só pode ser a mulherada que está faltando para você. E o peixinho continua com o olho esbugalhado. E aí eu falo assim: puxa vida, não é comida, não é dinheiro, não é sexo. O que pode ser que está faltando para você, peixe? E aí eu pego ele pelo rabinho e coloco de novo no aquário. E quando eu coloco, ele lentamente se movimenta, e daqui a pouco ele está feliz de novo. Porque o que eu fiz com ele? Eu o devolvi para o lugar do seu habitat.
Eu o devolvi para o lugar da sua residência. Eu o devolvi para o lugar de onde ele é originário e onde ele precisa viver. Agora, o que isso serve para a nossa vida? O que isso se aplica à nossa vida? Esse mundo não é a sua residência final. Essa vida não é a sua residência fixa. Esse mundo não é o lugar de todos onde todos nós ficaremos eternamente. Esse mundo, resumindo, não é o seu habitat natural. Você nunca ficará plenamente satisfeita, nunca ficará plenamente feliz nessa terra. Sempre haverá algo mais que vai trazer insatisfação na sua alma. Sempre você ficará aqui em alguma circunstância com o olho de peixe morto dizendo, está faltando alguma coisa. E está, porque a nossa pátria não é nessa terra. Nossa pátria, ela está nos céus. O nosso habitat natural está no reino de Deus. Portanto, nós passamos por essa vida. O problema é que muita gente quer fazer dessa vida o ponto final da sua história. E aí sabe o que eles inventam? Inventam que nessa vida não tem problema, que nessa vida vai ser sempre vitória, que nessa vida não tem enfermidade, que nessa vida não tem perda, não tem luto, não tem dor, não tem drama. E é mentira. Onde não vai ter isso, irmãos? Onde que a Bíblia diz que não vai ter nem choro? Onde que a Bíblia diz que não vai ter nem tristeza? Onde? Na nossa pátria, não é nos céus, é a nossa pátria celestial. Não faça dessa terra o lugar de andar sem destino. Não faça dessa terra o lugar de viver como residência fixa e final. Faça dessa terra o lugar de peregrinação. Você sabe por que está aqui, mas sabe para onde está indo. E nada nessa vida vai tirar o teu objetivo de buscar a Deus e de se achegar na presença dEle. Agora esse texto mostra de uma maneira muito interessante o que acontece na vida de um peregrino. Uma coisa que as igrejas muitas vezes não estão falando, porque parece que não faz mais parte da teologia do nosso mundo. Um mundo que quer só dar vitória para você, um mundo que quer dar só sucesso para você, e não quer mostrar para você que a vida inclui dores e sofrimento também. O versículo de número 5 mostra que diz assim: bem-aventurado é o homem, em cujo coração encontra-se os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido. Irmãos, é justo. Não estamos falando aquele homem que é um miserável, ou aquele homem que é um desgraçado, ou aquele homem que é um pecador. Nós estamos falando de um homem que é aquele homem endurecido do coração, orgulhoso. A Bíblia fala, bem-aventurado aquele homem que tem o coração aplanado, em cujo coração encontra caminhos aplanados. Veja bem, nós estamos falando de um homem bom. Nós estamos falando de um homem de integridade. Nós estamos falando de um homem que busca a Deus. Sobretudo nós estamos falando de uma pessoa que teme a Deus. Ele teme a Deus. E aí o texto fala assim: o qual quem? Ele, o homem bom, o homem que teme a Deus, o homem íntegro, o homem que ora, o homem que paga as contas em dia, o homem que é fiel à esposa, o homem que busca a Deus constantemente, a mulher que se comporta decentemente, a mulher que é sábia e que edifica a sua casa. Bem-aventurada é aquela mulher, aquele homem, o qual, passando pelo vale árido. Irmãos, o vale árido faz parte da peregrinação na nossa vida. O vale árido faz parte desse trajeto em que estamos inseridos, da terra para o céu. Todos nós passamos por ele, indistintamente. Seja você homem ou mulher, seja você casado ou descasado, seja você rico ou pobre, seja você brasileiro ou de outra etnia, seja você quem for, vale árido passa por cada um de nós, e nós passamos por ele. Esse texto mostra muito bem isso. Não adianta a gente querer se esconder atrás da Bíblia, se esconder atrás da igreja e dizer: não, eu estou selado, eu estou protegido, nenhum mal vai me atacar, nenhum mal vai alcançar a minha vida. O vale árido chega para todo mundo, chega para você, chega para mim, faz parte da peregrinação que estamos na vida. Irmãos, eu já contei isso para vocês aqui, mas em 2013, no dia 15 de junho de 2013, 3 camaradas entraram em casa e não estavam convidados para entrar. Entraram carregando a minha esposa, cada um com uma arma, uma na cabeça e outra nas costelas dela. E entraram trazendo ela a sopetões para dentro da minha casa. Entraram na minha casa, causaram terror, causaram traumas emocionais dos meus filhos, levaram nossos objetos pessoais, levaram o nosso carro, levaram muitas coisas. E quando eles saíram daquela casa, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para Deus. Depois que passou um pouco do susto, eu disse: Deus, eu sou pastor, Deus. Eu deixei tanta coisa para trás para te servir.
Não é justo que isso aconteça comigo. Não, comigo não, Senhor. Comigo não. Eu sou um homem íntegro, sou um homem correto, sou um homem temente ao Senhor. E naquela ira, naquela revolta, dizendo: Deus, o que aconteceu? Por que o Senhor permitiu isso? Esse texto me veio à mente: bem-aventurado o homem cujo coração encontra os seus caminhos aplanados. Bem-aventurado é aquele que encontra no Senhor a sua força, porque quando ele passa pelo vale árido, tem uma outra coisa que acontece, não tem? O qual, passando pelo vale árido, foi essa coisa que Deus me chamou a atenção em primeiro lugar. Ele disse: primeiro, você não é melhor do que ninguém, e você é peregrino nessa vida. E eu estou transmitindo para você o que eu aprendi com Deus naquele dia. Primeiro, você não é melhor que ninguém, você é peregrino nessa vida como todos os demais. A sua pátria inclui vale árido, sequidão e lugares difíceis de sobrevivência. Sua trajetória inclui isso também. E aí Deus falou assim para mim: só que você tem que entender uma coisa, que é bem-aventurado aquele que passa, o qual passando. O sofrimento, meu irmão e minha irmã, é uma realidade na nossa vida inevitável. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Isso aqui não é profecia negativa, não. Isso é uma realidade. Agora a Bíblia fala que o qual passando pelo vale árido, além de ele ser uma realidade inevitável, você tem que entender que ele é uma realidade transitória. Ele vai passar. Você não fica eternamente no deserto. Você não fica eternamente no vale árido. Ele passa. Ele passa. Ele passa, o deserto vai embora. Só não sai do deserto aquela pessoa que toma duas atitudes: ou ela para de caminhar, ou ela anda em círculos. O deserto sempre acaba, o vale árido sempre passa. O sofrimento que nós vivemos na nossa vida não é um lugar de residência fixa. O sofrimento é uma ponte de passagem que me leva de lugar A para o local B. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim: irmãos, tende por motivo de grande alegria quando passares por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé te tira do lugar A e produz para você a paciência, te leva para o lugar B. O sofrimento para o crente fiel, o sofrimento para aquele que confia em Deus, não é lugar de estagnação, não é lugar de ficar paralisado, é o lugar de transformação, é o lugar de trajeto, é o lugar de passagem, de transição do ponto A para o ponto B. O seu sofrimento passa, ele é inevitável, chega e chega firme, chega forte, mas passa. O luto, ele chega forte, mas passa. A perda chega forte, mas passa. A crise chega forte, mas passa. Só não sai da crise, só não sai do luto, só não sai da depressão aquele que ou desiste de andar, ou fica andando em círculos perdido como andarilho. E se você não saiu ainda do seu momento de sofrimento, você tem que fazer essa pergunta: ou eu parei de andar, ou eu estou andando em círculos como um andarilho. Porque o peregrino, ele passa, ele olha o vale árido e fala: chegou minha vez, chegou a minha hora de passar. E ele passando pelo vale árido, você não fica no vale árido, meu irmão, você não fica no vale árido, minha irmã, você passa por ele. E essa é uma promessa linda, é uma promessa da palavra de Deus que fala que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós eterno peso de glória. É leve, é momentâneo, ele me tira desse lugar e me leva para outro. E foi exatamente isso que Deus me mostrou naquele dia dessa oração meio revoltada com ele. Por que Deus disse: você não é melhor que ninguém, você é o peregrino, e peregrino tem que passar pelo vale árido. Segundo, você não é melhor que ninguém, peregrino passa pelo vale árido, mas o vale árido não é eterno, não é constante e não é definitivo. Sua dor, sua perda, sua derrota, seu fracasso, suas lágrimas, essa noite não são definitivas. A palavra de Deus diz no Salmo 30, versículo 5: o choro pode durar mas a alegria vem pela transição. Passa pelo vale, você não fica paralisado lá, vivendo essas dores, esses sofrimentos. Portanto, a terceira lição que Deus me ensinou aquele dia é que o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Eu tenho que agir no meu vale árido. O meu vale árido não é o lugar definitivo, mas eu sou capaz de transformar a realidade do meu vale árido. Ele pode se tornar um manancial quando eu conto com a minha participação e a bênção de Deus, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Duas coisas aqui, irmãos: quando você estiver no seu vale árido, aprenda que você tem uma fase para cumprir e outra para depender de Deus. Uma é a sua tarefa, outra é a tarefa de Deus.
o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. Você tem que atuar no vale, tem que agir. Não adianta cruzar os braços, ficar culpando o marido, a esposa, o patrão, a crise, o Brasil, o Lula, a Dilma, o pastor, a igreja, a sociedade, o prefeito. Não adianta ficar culpando as pessoas no vale árido e dizer: tudo está conspirando contra mim. O homem de Deus, a mulher de Deus que passa pelo vale, ele fala: o que eu posso fazer aqui para melhorar esse vale? O que eu posso fazer aqui para transformar esse vale? O que eu posso fazer aqui para realizar um milagre nesse vale? Onde eu posso agir? E foi isso que Deus me ensinou naquele primeiro dia do meu assalto. E Deus falou: você pode transformar o seu vale árido em um jardim, se você assim desejar. E eu perguntei: Deus, como fazer isso? 3 dias depois, Deus me mostrou como fazer isso. O delegado ligou na minha casa e disse para mim: nós pegamos 6 bandidos na cidade de Fronteira, e nós estamos com eles aqui na delegacia e gostaríamos que você viesse reconhecer, para ver se são aqueles de fato que entraram na sua casa. E eu estava saindo de casa, e quando o Espírito Santo falou assim para mim: leva a sua Bíblia. Eu voltei, procurei, como eu não tenho só uma Bíblia, tenho várias. Eu olhei para Bíblias mais velhas e falei: vou levar essa daqui. E o Espírito Santo falou: não, a sua mais nova. Eu falei: não, minhas mais nova, por que assim? O que tem nela mais nova? Bom, vamos obedecer. Peguei a Bíblia mais nova, levei, coloquei ela atrás aqui nas minhas costas. Entrei na delegacia sem ninguém perceber que eu carregava uma Bíblia. E então, de repente, eu olho para os 3 no vidro, os 6, e identifico os 3. Esse e esse. E aí eu olhei para o policial que estava ao meu lado e falei: eu queria falar com esse do meio. Você quer falar com ele? Sim. Queria falar sozinho com ele, posso? Aí o policial: você pode, mas eu tenho que ir junto. Não, você pode ir, não tem problema não. E aí ele me colocou numa salinha com o líder daqueles que entraram em casa. E quando ele sentou na minha frente, ele estava sem camiseta, só de calça jeans. Eu peguei e tirei de trás da minha costa. Ele achou que talvez seria algum objeto de tortura, que ele já fechou o olho imaginando que viria uma pancada pela frente. Eu entreguei na mão dele com uma dedicatória e disse assim para ele: você levou tudo que era mais importante na minha casa, as coisas que eu mais gostava e que eu mais trabalhei para ter e conquistar. Você levou até mesmo os nossos sonhos e esperanças. Você até roubou de nós a nossa paz e a nossa tranquilidade, mas você esqueceu de levar o mais importante, que é a palavra de Deus. E aqui eu estou trazendo para você nas suas mãos. Quando eu entreguei a Bíblia para ele, ele arregalou o olho para mim. Eu comecei a dizer para ele: eu profetizo que você vai ser um pastor. Eu profetizo que um dia você vai estar pregando e eu vou estar ouvindo falar. Eu profetizo que você será um homem de Deus. Eu profetizo que você está saindo dessa vida de marginalidade e de criminalidade hoje. Eu profetizo que você vai ter tudo o que eu tenho, que você levou da minha casa, daqui a alguns anos, e você vai dizer e atribuir isso a Deus. Eu comecei a profetizar, aquele menino começou a chorar na minha frente. Eu voltei para minha casa. Foi a experiência mais forte que eu tive em toda a minha vida com Deus. Eu chorei horas seguidas, com a experiência de que Deus tinha feito o meu vale árido se transformar num manancial, o meu vale árido se transformar num jardim regado. Essa foi a minha experiência, irmãos. Não estou dizendo que é a sua, que deve ser a sua. Essa foi a minha experiência pessoal, quando Deus disse: é árido, mas faz parte. É árido, mas passa. É árido, mas você não pode ficar reclamando, você tem que agir nele. E naquilo que eu fiz, Deus sarou meu coração, Deus sarou a minha família, Deus curou os nossos traumas, Deus realizou milagres extraordinários, porque eu olhei para o meu vale e disse: bom, Senhor, se já que eu estou nele, o que eu posso fazer para transformá-lo? Você não precisa ficar confortável ou conformado com o seu vale árido. Você pode agir nele. Você pode oferecer perdão para quem te ofendeu. Você pode ser generoso para aqueles que foram mesquinhos com você. Você pode abraçar para aqueles que viraram as costas para você. Você pode investir naqueles ou em situações que se voltaram contra você. Você pode tentar mais uma vez. Você pode fazer mais uma vez. Você pode olhar o seu vale árido e pode transformá-lo pela graça de Deus. Creia nisso. E por fim aqui, a outra coisa que você tem que fazer, além de transformar o seu vale com a sua atitude, porque tem coisa que só você pode fazer como mulher, só você pode fazer como esposa, só você pode fazer como profissional. Tem coisa que só você pode fazer e Deus não vai fazer por você. Mas tem coisa que Deus não quer que você faça. Deus quer que você espere por Ele, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Irmãos, aqui está o segredo. Quando você faz a sua parte, você espera pelo milagre de Deus, e de bênçãos te cobre a primeira chuva.
Você pega o vale árido e começa a trabalhar aquela terra seca, começa a trabalhar aquela terra infértil, aquela terra estéril. Você bate, parece que só sai torrões de terra. Você olha e fala, mas meu Deus, de onde que vai vir chuva nesse lugar? É só aridez, é só esterilidade, é só morte, é só desilusão, é só sequidão. Você começa a trabalhar no seu território e fala, e agora? E agora, quando você faz a sua parte, a Bíblia fala que de bênçãos o cobre a primeira chuva, o clima muda, a previsão do tempo se altera, porque o Deus da glória tem tudo sob o controle dele, amém? Faça a sua parte, ainda que seja seco, ainda que seja estéril. Você não está no lugar que deveria estar, é verdade, mas trabalhe nele. Você não tem o que gostaria de ter, é verdade, mas trabalhe com o que você tem. Seja grato onde você está, seja feliz com o que Deus te proporcionou. Trabalhe no seu vale árido e espere pela chuva chegar, e ela certamente virá, certamente virá. Agora eu quero concluir com você pensando numa coisa muito interessante, que quando o texto diz, o qual passando pelo vale árido faz ele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, e assim vão eles aumentando e aparecendo diante de Deus em Sião. Aqui é o resultado de tudo isso. A peregrinação, ou melhor, o vale árido, ele não interrompe a peregrinação. O vale árido me transporta para o caminho de peregrinação continuar e me leva ao meu objetivo final. E quando eu chego lá em Jerusalém, eu chego mais forte, eu chego mais resolvido, eu chego mais decidido, eu chego com mais fé, porque o vale árido me ajudou a experimentar o Deus da minha vida, a quem eu vou servir, a quem eu vou amar o resto do meu coração, o resto da minha história. Agora, preste bem atenção o que acontece quando as tristezas e angústias vêm na nossa vida. Tem gente que rejeita, tem gente que não quer passar pelo sofrimento, tem gente que acha que passar pelo sofrimento é sinônimo de pecado. Tem gente que acha que passar por sofrimento é sinônimo de falta de fé. Não é, irmãos. Homens e mulheres de Deus sofreram na vida e vão sofrer. Agora, quando a gente está debaixo da presença de Deus, Deus trabalha no nosso sofrimento para que Ele produza alguma coisa em nós. E é isso que a Bíblia diz. Meus irmãos, sejam pacientes e tenham grande alegria quando vocês passarem por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz. Prova da fé produz. Olha só, diz a história, diz os cientistas, que o processo de formação da pérola é um processo que começa com uma agressão. Lá está a ostra fechadinha no fundo do mar, quietinha, e de repente entra um grão de areia na ostra, na concha, e naquela concha, aquele grão de areia começa a infeccionar dentro dela, e isso traz naquela concha um processo de reação. Ela precisa combater aquela infecção. E para combater aquela infecção, ela libera um produto chamado nácar. E esse nácar, então, começa a envolver aquele grão de areia. Envolve uma vez, envolve duas vezes, envolve. E vai protegendo contra a agressão, E depois de um grande processo de proteção, que começou com uma agressão, surge o quê? A pérola. A pérola que você vê, a pérola que é uma das pedras mais preciosas do mundo, é o resultado de um sofrimento. A pérola é um resultado de uma agressão. Você tem que decidir essa noite, se o sofrimento que você está enfrentando, se a agressão que você experimentou, vai ser uma pérola ou vai ser uma infecção. Porque tem gente que fica infectada, tem gente que fica com o coração apodrecido, tem gente que fica cheirando mal na alma, porque permitiu que a agressão da vida lhe fizesse um processo de contaminação e de infecção. Mas tem gente que permite que a agressão seja cobrida, ou melhor, seja coberta pela presença do Espírito Santo. E uma vez, e duas vezes, e o cuidado do Espírito Santo vai entrando, e Deus vai provendo, e os milagres vão chegando, e a esperança vai aumentando, ao ponto de sair do lado de lá com uma linda pérola na mão. Você decide essa noite, que você vai passar pelo vale árido, eu não tenho dúvida. Que você já passou, eu não tenho dúvida. Que vai passar, não tenho dúvida. Eu passei, passo e vou passar. É assim com todo peregrino. Mas você tem que decidir se você vai ser um andarilho andando em círculos no seu deserto, ou se você vai ser alguém que vai fazer residência fixa no deserto, ou se você vai decidir permitir passar pelo deserto, pelo vale árido, e que Deus vai cobrindo as suas disposições negativas, seus sofrimentos, suas agressões, ao ponto de se transformar uma pérola. É isso que eu gostaria de trazer ao seu coração essa noite. Eu queria que você saísse daqui com esperança, sabendo que vou passar pela prova, vou passar pelo sofrimento, vou ter que sofrer, chorar, mas eu posso permitir que a alegria venha pela manhã. E a alegria sempre vem pela manhã, e a pérola pode surgir desse seu sofrimento.
as coisas mais lindas que você vai ainda viver, pode ser o resultado do seu sofrimento. As pessoas mais ricas que eu conheço na vida, não financeiramente, mas de experiência, são aquelas que foram provadas diretamente no vale árido. Lá elas tiveram a oportunidade de trabalhar a terra seca, contar com a bênção dos céus e a chuva serôdia, e lá produzir um lindo jardim. Meu irmão, transforme o seu deserto, transforme o seu vale árido num lindo jardim em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, convidar a equipe que vem aqui à frente. Eu quero orar com você que está na sexta, sétima e primeira semana. Nós já oramos pela segunda, terceira e quarta semana, né? Agora nós vamos orar pela quinta, sexta, sétima e primeira semana. Quinta, sexta, sétima e primeira semana. Você que vai começar hoje a sua campanha de oração. Está aqui o cartãozinho na frente. Você vai receber a oração aqui à frente junto com os demais. Só que você, diferente dos demais, você vai vir pegar o seu cartãozinho e colocar no meio da sua Bíblia. E enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você se colocasse na presença de Deus, viesse à frente, fizesse o voto da sua campanha e buscasse ao Deus que pode transformar seu vale árido num lindo jardim em nome de Jesus. Posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim.
Diga assim comigo, pela fé, vamos lá? Diga pela fé que não há muralhas que ficarão de pé, que o seu sofrimento não é final, que a sua luta não é definitiva, que o seu vale não vai ficar aqui, que você vai passar por ele. Você é peregrino, não é andarilho, você não está sem direção. A presença de Deus está sobre você, a presença de Deus vai te dar o norte, a segurança. Receba pela fé a chuva na sua vida. Receba pela fé a chuva sobre o seu vale árido. Receba pela fé o cuidado de Deus nessa situação, e Ele envolvendo você com o Espírito Santo. Senhor, produz pérolas aqui essa noite, para que a gente possa testemunhar aqui nessa igreja e nessa cidade, na nossa família e para os nossos amigos, de que o Senhor é bom e de que as lutas que enfrentamos não são definitivas, mas que produzem em nós, ó Deus, o eterno peso de glória. Produzem em nós tesouros riquíssimos, e que as lutas que nós vivemos, viveremos na Tua dependência, para que o Senhor faça delas pérolas para a vida. Nós oramos e nós dependemos de Ti essa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Boa semana. Deus abençoe a sua vida.